Hoje, hoje nós vamos falar sobre o poder da palavra profética. Ah, meu Deus do céu! Precisamos compreender que uma palavra profética, ela em primeiro lugar é a própria palavra de Deus ou é a palavra que sai da boca de Deus com um destino específico. E na verdade o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 14, que ele fala sobre os dons espirituais, que o dom da profecia, ele está muito acima ao dom de línguas, ainda que com interpretação. Porque quando nós profetizamos, nós falamos uma linguagem compreensível às pessoas e compreensível à igreja, e a igreja acaba sendo edificada. Esse é o propósito de Deus por intermédio de Jesus Cristo, por intermédio do Espírito Santo, que a igreja, ela seja edificada. Por isso que a palavra profética, ela é tão importante. Quando nós profetizamos, nós liberamos a própria vida de Deus. Então, a palavra da profecia, ela é superior ao dom de línguas, tá bom? A palavra profética, ela é muito poderosa porque é a vontade de Deus unida ao poder das nossas palavras, trazendo vida e construindo alguma coisa. Na verdade, uma palavra profética é um pensamento de Deus sendo jorrado, sendo liberado, fluindo através de um canal para algo ou para alguém. E se é a palavra de Deus, é a própria vida de Deus sendo liberada. Você sabia que tem muitas pessoas que recebem palavra profética e a palavra profética nunca é cumprida? Bom, em primeiro lugar, a palavra profética, ela pode não ser cumprida se a pessoa não oferece condições ou não faz nada para que isso aconteça. É como você olhar para uma lavoura e dizer é uma terra fértil, é uma terra que dá para lançar a semente e vai dar uma excelente colheita. Você pode ver, você pode acreditar no potencial, mas se você nunca lançar a semente, você nunca terá a colheita. Assim é uma palavra profética. Em primeiro lugar, ela pode nunca se cumprir porque você não teve uma atitude em direção àquilo. Um grande pregador, ele diz feliz do homem que quando Deus o chamar, se encontrar pronto. Então a palavra profética, ela pode nunca ocorrer sobre a sua vida porque você não teve a atitude de trabalhar para que ela acontecesse. Não se iluda. Você nasce e existe a expectativa, existe uma ordem de Deus que você se case e você constitua a família. Agora, se você não escolher um cônjuge e você não casar, esta promessa e a bênção oriunda da união conjugal, do estabelecimento da família, ela nunca vai recair sobre a sua vida. Você precisa de uma atitude, você precisa dar um passo. E em segundo lugar, a palavra profética pode nunca se cumprir sobre uma vida se a pessoa não dá crédito à palavra. É como você pegar a Bíblia, Salmo 23, versículo 1, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Veja, meu Deus do céu, só esse versículo, pode fechar a Bíblia e viver o resto da vida só com esse versículo, não é mesmo? Pois é. Mas as pessoas conhecem, todas as religiões fazem uso desse versículo. Então, por que as pessoas enfrentam dificuldades? Por que as pessoas têm muitas faltas? Porque elas não acreditam na totalidade do versículo. Elas conseguem acreditar naquilo que elas veem e não acreditam numa promessa de Deus. Quando você ingressa na universidade, você vai fazer uma graduação, bacharelado, por exemplo, você primeiro, antecipadamente, você tem que pagar a sua inscrição. Então você começa e você tem certeza que lá no final você ganhará o certificado. Agora, por que a vida cristã? Por que ela não ocorre dessa forma? Porque as pessoas, elas querem fazer da igreja algo que preencha e supra as suas expectativas e necessidades. E não funciona assim. Se uma pessoa consegue acreditar numa universidade que dará a ela o certificado se ela permanecer ali estudando e tendo boas notas, será que Deus não iria cumprir com a promessa dele se nós permanecermos firmes ali, batalhando para que a salvação da nossa alma seja desenvolvida? Você não consegue acreditar que a promessa vai se cumprir sobre a sua vida? Então vivemos tempos onde todas as pessoas querem palavras proféticas. Quantas
palavras proféticas, na verdade, você já recebeu até hoje e quantas se cumpriram? Todos nós temos palavras proféticas liberadas por intermédio de um profeta, liberadas na igreja. Então, a palavra profética, ela gera vida, ok? A palavra do Senhor diz em Provérbios, capítulo 18, versículo 21, que a morte e a vida, elas estão no poder da língua. E aquele que bem utiliza, come do seu fruto. Então, quando nós falamos, em primeiro lugar, nós estamos liberando uma semente. Uma palavra profética, ela é fundamental para nos dar uma direção. Porque para o cotidiano, alimentar, acalentar a nossa alma, para isso nós precisamos declarar. Se você possui um campo, vá lá no seu celeiro, escolhe a melhor semente, porque a melhor semente é a garantia de um melhor fruto. Uma pior semente é a garantia de um pior fruto. Uma semente estragada é a garantia de uma colheita estragada. Então, vá lá no seu celeiro, aqui no seu coração, tire as melhores palavras e lance na terra da sua vida. E comece a declarar, porque eu tenho a mente de Cristo, porque eu sou inteligente, porque eu vou conseguir, eu tenho um lema para mim. Eu digo, pode ninguém conseguir, não tenho problema com isso, mas eu vou conseguir. Eu costumo dizer, se existe uma vaga de emprego na cidade, esta vaga tem que ser a sua. Se existe possibilidade de promoção na cidade onde você mora, essa promoção ela tem que ser sua. Sim, ela precisa ser sua. Só que as pessoas já vão procurar um emprego e fazem o currículo dizendo, eu vou fazer, mas não vai resolver, não tem emprego. As pessoas enviam o currículo, eu vou enviar, mas eu não acredito, porque 30, 60 mil pessoas já enviaram. Ou seja, elas liberam morte. É aquilo que diz aqui em Provérbios 18, 21. A vida e a morte estão no poder da língua. Então os pais, quando olham para os filhos fazendo uns exercícios, e os pais olham para os filhos e dizem, burro, você não consegue mesmo. Será que você não tem mente, cabeça para fazer esse tipo de coisa? O que você tem na sua cabeça? Cacaca? Ou seja, os pais estão liberando sobre o seu fruto. Qual é a pessoa que quer ter uma colheita maldita? Qual é a pessoa que planta uma laranjeira e quer colher tudo estragado? Qual é a pessoa que planta melancia e quer colher uma plantação que nenhuma consegue amadurecer por causa de um trauma emocional para o seu desenvolvimento em certa etapa da vida? Mas é isso que os pais acabam fazendo com os filhos quando não liberam vida sobre eles. Ainda que você vê um filho, talvez um filho com limites, uma criança especial, portadora de necessidades especiais, você tem que liberar a vida. Eu declaro que você é inteligente, você vai conseguir. Eu sei que você vai caminhar, eu sei que você vai conseguir. Eu sei que você vai conseguir assimilar, eu sei, você vai passar de ano. Você pode ter tirado vermelha até agora, mas você vai passar de ano, porque eu conheço o seu potencial. E se o filho não passou de ano, ele não é burro, ele não é incapaz, não é que ele não presta atenção na aula, não. Aconteceu dessa vez, mas eu sei que não vai acontecer mais, porque eu conheço a tua capacidade. Em primeiro lugar, não vai acontecer mais, porque você é meu filho. E sou eu que te cubro, e sou eu que te abençoo, e sou eu que libero vida, vitória, conquista e um destino de felicidade, de paz e de sucesso sobre a sua vida. Então, se eu, como pai e como mãe, lanço isso sobre você, olha, sobre a tenda de Israel, não vale encantamento, diz a palavra. Eu lembro quando as minhas crianças eram pequenas, eu estava colocando a roupa na máquina sempre para lavar, desvirando as roupas e orando. Eu orava pelo marido, eu orava pelos filhos, eu orava pelos estudos deles, as crianças tudo pequenas. Quando eu passava as roupas, eu orava pela casa dos meus filhos. O tempo todo, tudo que eu fazia, eu ia arrumar o quarto deles de manhã cedo, eu orava abençoando o sono, abençoando as emoções, pedindo para Deus preparar um cônjuge adequado para eles, alguém que viesse preencher as lacunas existenciais até então na vida deles e torná-los felizes.
Só que às vezes arrumamos cama porque tu é um bagunceiro, porque tu não arruma nada. Só porque eu sou mulher. Eu entendo as dificuldades de administrar uma casa e conviver dentro de casa com criança. Eu convivia com 4 crianças. Eu sei muito bem o que é isso. E perdi meus limites na maior parte das vezes. Eu mais brigava do que eu ensinava. Mas eu consegui ainda há tempo, quando eu conheci Jesus, eu consegui muito mais do que ressignificar a maternidade e a minha vida. Eu consegui reconstruir algo. E as lacunas que ficaram na vida deles, o Senhor foi trabalhando no devido tempo em cada coração. E eu tenho filhos maravilhosos hoje. Então, isso é palavra profética. Você está esperando um profeta bater na sua casa e profetizar sobre o seu filho? O profeta não é maior autoridade do que você sobre o seu filho. O pastor não é maior autoridade sobre a sua esposa do que você. Ele não é maior do que você. É você. Ou seja, nós somos canal de Deus. Deus conta comigo, Deus conta com você. Todos nós somos profetas de Deus quando nós usamos a nossa boca para abençoar e liberar a verdade de Deus. Não a verdade dos homens, a verdade de Deus. Não a sua verdade, a verdade de Deus. A verdade de Deus é você ver um filho doente e declarar que ele está curado. Essa é a verdade de Deus. Os seus olhos não veem o certificado da faculdade, mas você continua indo lá. Continua pagando. Como é que você consegue acreditar em algo natural e não acredita na palavra de Deus quando a palavra é a mesma ontem, hoje vai ser eternamente? Os céus e terra podem passar, mas a palavra de Deus, ela jamais passará. Então nós estamos carentes de pessoas que saiam propagar a palavra de Deus. Estamos carentes de pessoas que mais do que amem tenham atitudes. Eu trabalho com casa de acolhimento. E quando eu me encontro em audiências com os pais se derramam em lágrimas dizendo que amam. E amam, e amam. E se eles têm a possibilidade de aproximação com o infante, eles se grudam no infante, choram em cima do infante, dizendo a mãe, o pai, a gente te ama, a gente te ama. Tá, amor é atitude. Se os pais amavam tanto essas crianças, por que permitiram ou fizeram o que fizeram com elas? Então, nós precisamos sim amar, mas precisamos ter atitude. E eu tenho atitude quando eu olho para uma pessoa e eu não enxergo aquilo que eu estou vendo diante dos meus olhos. Eu enxergo aquilo que Deus fala sobre essa pessoa. Deus, quando olha para mim e para você, Ele não olha para nós através da carne, porque a carne é pecadora. Ele olha direto para o nosso espírito. Ele olha, podemos então ilustrar, ele olha por intermédio da cruz do Calvário. E ele olha direto para o nosso espírito que foi renascido e regenerado. A alma, nossas emoções, precisa ter a salvação desenvolvida, mas o nosso espírito, ele já foi salvo. Então a primeira coisa que precisamos compreender é que Deus, quando olha para nós, ele vê o que não existe como se já existisse. E ele aposta em você. Tanto que quando você vem para Jesus, o maior desejo dele é te encher dos dons espirituais, porque ele acredita no teu potencial. Ele quer te equipar e te dar todas as ferramentas necessárias para o seu pleno e perfeito desenvolvimento. Então Deus, quando olha para mim e para você, ele olha nos vendo já no nosso destino. Então a pergunta que eu tenho a fazer: como você olha para o seu cônjuge? Com todos os defeitos? Claro que é muito comum, porque os sentidos naturais estão ativados. Deus sonhou com ele como sonhou com você. Deus aposta nele como aposta em você. Como você olha para os seus filhos? Como você olha? Você abençoa os seus filhos? Você abençoa o seu casamento? Você abençoa a sua família? Porque a família é um sonho de Deus. Deus sonhou com isso e deu ordem ao homem da constituição familiar. Então, como você consegue olhar para a sua família? Como você olha para a igreja? Você só vê defeitos na igreja? Ou você olha para a igreja como Deus vê?
E como você olha para a igreja? Você olha com desprezo? Sim, porque temos diversas linhas denominacionais, cada um com segmento, umas mais conservadoras, umas extremamente liberais, umas medianas, e a mente humana acaba julgando e a boca acaba maldizendo, falando mal de muitas linhas evangélicas, se não da própria igreja. Agora eu pergunto, uma boca pode jorrar dois tipos de manancial, doce e salgado? Não, não pode. Então nós precisamos mudar a nossa vida e começar a liberar palavras proféticas sobre tudo que nos cerca. Eu tive por 16, 17 anos um pet, a Vicky, a quem amei muito. E cuidei como parte da nossa família. E ela nunca foi ao veterinário por alguma doença, porque todas as vezes que ela se apresentava enferma, eu colocava as mãos sobre ela e orava. Mas mais do que isso, toda vez que eu via ela, eu abençoava ela. Você consegue lembrar que Jesus estava com fome, pediu que os discípulos fossem colher frutos de uma árvore? E os discípulos chegando lá viram que aquela árvore estava seca. O que Jesus fez? Jesus amaldiçoou a árvore. E aquela árvore simplesmente não deu mais fruto. A Bíblia diz que obras maiores nós faríamos. Então com a nossa palavra de bênção e de vida, nós temos que ordenar que a árvore dê fruto. Nós temos que ordenar que a estéril tenha filhos. Nós temos que ordenar que a terra seca venha produzir. Que aonde existe um deserto, torrentes de água venham jorrar. Nós temos que ordenar que um casamento desordenado seja ordenado. Que um filho em desequilíbrio seja equilibrado. Que uma família desestruturada seja estruturada. Não dizer, tu é sempre assim, eu te conheço, tu não vai mudar nunca. Isso são palavras de maldição, não são palavras de bênçãos. Então, o poder da vida e da morte, ela está nas suas mãos, está, na verdade, na sua boca. E você tem que começar a liberar. Algumas pessoas têm insônia e elas vão para a cama já dizendo, eu não vou conseguir dormir. Hoje é mais uma noite, eu vou para a cama só para ir, porque imagina o poder da palavra, liberar palavras de vida. Então, a palavra, quando ela é falada com fé e com poder, libera o espírito para criar e para estabelecer. Então você tem que liberar palavra com fé e com o seu espírito. O que é o seu espírito? O seu espírito é o seu cerne. Seu espírito é a sua entranha. Seu espírito é o seu ser. Então você tem que liberar uma palavra com conteúdo. Não, eu declaro, isso vai ser meu. Consegui te convencer? Não é? Não, eu sei. Às vezes eu digo assim para alguém que vem me pedir conselho e a pessoa diz, pastora, a senhora pode orar pelo projeto, eu quero construir, eu quero comprar o carro, qualquer outra coisa, entrar para uma faculdade, ou eu tô querendo um emprego. E daí eu digo, você tem que começar a declarar que você quer isso. Não, mas eu tenho declarado, pastor, eu quero. Eu disse, não, o que você está falando não serve. Você tem que dizer, eu quero, é meu, e eu não abro mão. É uma firme convicção de propósito. É uma palavra onde você não recua, onde você se convence por ouvir o tom da sua voz e ouvir a forma como você se expressou. Isso se chama autoridade. Isso envolveu o teu cerne. Isso puxou das tuas entranhas uma força. Isso é o espírito. Quando você libera uma palavra com fé e com o seu espírito, é questão de tempo. E isso vai se cumprir. E daí as pessoas dizem, pastor, eu já orei, eu orei tanto por isso e não aconteceu. Meu filho, acorda e começa a orar de verdade. Para de orar que nem você tem orado. Faz um decreto. Declara que praga alguma chegará à minha tenda. Declara mal algum me sucederá. Declara nos meus filhos ninguém toca. O assunto está encerrado. Quando você diz, por exemplo, o que eu disse, agora eu acabei de declarar algo e eu vi uma muvuca no reino espiritual. E eu quero explicar agora para você, tá bom?
Quando eu declarei, nos meus filhos ninguém toca. Quando eu declarei isso, eu estou fechando todas as portas de possibilidade de qualquer tentativa maligna de se aproximar dos meus filhos. Entende o que eu estou falando? Consegue entender? É que as pessoas, elas têm muitas palavras, mas nem elas acreditam nas palavras. Elas se perdem no que dizem e se contradizem. Você tem que ser uma pessoa de uma palavra só e liberar a bênção naquilo que você quer, liberar a bênção, decretar aquilo que você está buscando. E daí eu digo para você, não existe impossível na sua vida se você simplesmente agir dessa forma. Olha, Hebreus 4:17 diz que o Deus que vivifica os mortos é o mesmo que traz à existência as coisas que não existem. Pode não ter uma vaga na cidade. Se você liberar com fé e com o seu espírito, a vaga abre. Pode ninguém estar ganhando aumento nessa época e nem sendo promovido. Nós não nos movemos de acordo com a economia natural, mas com a economia celestial. Se você se posicionar e liberar com seu espírito e em fé, a promoção e o aumento salarial vão acontecer com você. Eu tenho conversado com pessoas que têm recebido esse tipo de instrução, na verdade, e as pessoas têm experimentado prosperidade durante essa época da quarentena, como nunca experimentaram na vida. Por quê? Porque não se deixaram enganar pelas circunstâncias. Circunstâncias, elas vão e vêm. Antes de toda essa dificuldade a qual estamos passando, cerca de 6 anos antes, 5, havia uma grande crise econômica. O país estava em ascensão e veio outra grande crise. Então nós vivemos assim. A economia, ela vive assim, de crises políticas, crises. Nós vivemos em crises. Crises profissionais, crises sentimentais, crises espirituais, crises econômicas. Nós não podemos nos abalar pelas circunstâncias. Nós temos que estar firmados sobre a palavra de Deus. E precisamos compreender que aquele que não domina é dominado. Ou você domina a situação, ou você será dominado pela situação. Ou você domina a crise, ou você será dominado pela crise. E a decisão, ela é sua. Deus não vai rasgar o céu, descer, mesmo porque Ele já está aqui. Ele não vai fazer isso para te abençoar quando Ele disse: multiplicai-vos, povoai a terra e dominai-a. Ele já disse. Então, cabe a você, somente a você. Que esta live possa ter motivado você a fazer uso das suas palavras. Usar de sabedoria em cada expressão, na forma com a qual você se comunica. E liberar vida. Liberar vida para aquelas pessoas que estão próximas de você. Sim. Para quem você encontra na rua. Sim. Eu lembro que uma vez eu estava num restaurante e a garçonete veio me atender. E quando ela veio me atender, o senhor me disse que ela era uma aeromoça. Então, chamei ela e daí eu disse se ela tinha planos de ser a aeromoça, comissária de bordo, etc e tal. E ela disse que ela tinha planos, mas isso era impossível. Eu disse, então eu quero te dizer que o senhor, ele já viu isso na tua vida e que você vai ser uma aeromoça e eu abençoo isso na tua vida. Ela parou de servir e se retirou chorando. Então o que eu quero dizer para você é o poder da morte e da vida. Estão na nossa língua. E aquele que faz um bom uso dela vai colher dos frutos. Então, a partir de hoje, começa a decretar. Uma lâmpada queimou, o micro queimou, a máquina de lavar deu tilt. Comece a declarar. Não me interessa o que aconteceu. Eu dou ordem agora. Funciona. Você viu que você não deu
Você não abriu possibilidade para não funcionar? Você foi chamado para dominar e não ser dominado. Só que essa decisão só você pode fazer. Eu não posso fazer por você. Ó, saia desse lugar onde você está hoje e começa a abençoar. Alguma coisa estragou? Ou você vai ser dominado pela situação, ou você vai dominar. A escolha é sua. Eu lhe abençoo para que a partir de hoje você domine todas as circunstâncias. Você domine toda a situação. Porque o teu Deus, como diz a palavra em Romanos 4,17, é o Deus que ressuscita os mortos. Ele é o que traz à existência o que não existe.